Se cair, eu mando outro link e a gente entra de novo, tá? Mas daí vamos entrar bem rapidinho, tá? Aqui tem mais alunos entrando, daí eu vou começar a aula, vou ter que ficar parando a aula para aceitar. Vamos dar mais uns 1 a 2 minutinhos, tá, pessoal? E as vacinas? Pegaram bem o esqueminha da vacina? Ninguém tem dúvida de vacina? Que hoje a gente vai falar de sala de vacinação. Como que a gente trabalha lá dentro da sala? Qual as prioridades? Quem é que trabalha dentro da sala? O que é rede de frio? Né? Tem a rede de frio. Fale uma coisa, eu sei que vocês viram vacina em pediatria, né? Vocês viram vacina em pediatria. Mas vocês não chegaram a ver rede de frio e sala de vacina como um todo, de modo geral, é isso ou não? Só viram vacina? Pessoal? Pro. Oi. Monovacinas dois tipos de vacina junto, né? Mono não, mono uma só. Mono uma. É, uma vacina. E quando é duas ou mais, como? Não, daí assim, a gente reconstitui, quando a gente faz a aplicação mútua. A gente faz mais de uma medicação, mais de uma vacina, monovalente, bivalente, quadrivalente, tetravalente, trivalente, 3 ou tetra 4. Mono, bi, trivalente, tetravalente, tá? Depende de quantas são. Aquela penta é 5, sabe a penta que a gente fala, penta, VIP, VOP, de 2 meses? Aquela penta, dentro delas, tem 5 tipos de... contra, na verdade, 5 micro-organismos, tá? De vírus aí. Por isso que a gente fala penta. Mas ela vem já tudo dentro do frasquinho da vacina. Por exemplo, você puxa a penta, né? Ela é um frasquinho, dentro dela já é a penta. Ela por si só já é a penta, tá? Mas é importante a gente saber se ela é monovalente, bivalente, mas assim, para a gente ter conhecimento mesmo, tá? Professora, bom dia. Bom dia, Júnior. Professora, eu estava vendo aqui, inclusive em reportagem, na minha cidade adotaram o sistema, além de enfermeiros, os profissionais de odontologia estão aplicando vacina. Eu não sabia que podia. Dentista? Exatamente. Qual a sua cidade? Capivari. Você voltou para Capivari? Não, eu tô aqui em Itu, eu só mudei de casa. Ah, tá. Nossa, eu não sabia. Eu vou ligar para minha amiga que trabalha na Unimed em Capivari e vou perguntar para ela. Porque Sim, não pode. A prefeitura municipal. Inclusive, eles colocaram uma nota ontem sobre isso. Gente, como assim? É nossa, a vacina é nossa. A vacina é nossa por lei. Só se eles assinaram um protocolo deles. Eles têm respaldo da prefeitura, mas não tem respaldo do Corém. E não deve ter. Tô boba agora. Depois eu vou ver isso. Eu vou atentar de novo a notícia, mas eu acredito que eu não li errado, não. Acho que é só entrar aqui no site da... Eu tô entrando aqui para ver. Capivari. Caramba, que coisa. Eu achei estranho também, mas eu tô falando, mas eu vou ver aqui certinho para ver se eu não tô falando besteira. Capivari. É porque é só técnicos, né, professor, enfermeiros que pode aplicar. Enfermagem, Quem comanda a vacina não é nem médico. Quem comanda... Tá aqui, professora, dentistas da rede pública estão ajudando na vacinação contra a Covid. Nossa, mas não tem pessoal, será lá em... Nunca vi isso, gente. Então, eu posso até mandar para a senhora depois no seu... Mande para mim, por favor. Que mandou. Aí eu achei estranho.
Muito estranho. Ai, que nervo. Não, eu sei, tô brincando. Sempre é bem-vindo, né? Ajuda é sempre bem-vinda. Mas é Professora, que depois vai virar festa, né? Oi. bom dia. Bom dia, Paulo. Daqui a pouco vão colocar até nutricionista, Ah, fonoaudiólogo para fazer esse serviço, como tenha se na dó, né? enfermagem não tivesse o suficiente para isso, né? Nossa, é um tapa na nossa cara isso. Tipo, ridículo. Ai, gente, olha, eu defendo a enfermagem de unha e dente. Meto a mão, meu. Que nervo! Não gostei. Não gostei disso. Mas tem alguma coisa fundamentada. Depois eu vou ler sobre isso. Eu vou, eu vou chamar a minha amiga aqui, enfermeira lá em Capivari, na Unimed, ela é. E eu tenho certeza que ela já deve estar doida da vida também. Caramba, né? Poxa vida, tanta gente aí que eles poderiam estar contratando mais pessoal da enfermagem, tem que chamar dentista, não é? Acabei de mandar para a senhora. Eu acredito que Capivari, acredito que seja em falta, porque assim, a maioria dos enfermeiros de lá são de fora, porque é que nem baseado aqui, eu falei que uma vez formado, eu não queria trabalhar aqui pela prefeitura, porque tem esse problema de pagamento, entendeu? Então, quem é de Capivari, enfermeiro, não trabalha em Capivari. Normalmente trabalha em Piracicaba, porque lá Entendi. é muito ruim de pagamento. Viu, Piracicaba é quanto tempo de Capivari? 20 Pra minutos. chegar? 20 minutos? Ah, é pertinho. Isso, 20 minutos. Então aqui da minha cidade, daqui de Porto Feliz a Capivari é 20 minutos também. Então, uns 40 minutos. Sim, professora. Capivari legal. é ladeado por tanto Piracicaba e do outro lado Campinas. Isso. E você vai sempre para Capivari? A maioria dos finais de semana. Você Sim. passa por Porto Feliz? Não, eu vou por Salto aqui. Ah, você vai por Salto. Ah, é mais perto, né? Legal. Porque é pertinho Sim, também. é mais perto. Porto Feliz acho que a diferença por Porto Feliz a diferença é de mais uns 15 minutos Ah, a mais. sim. Ah, bem mais perto por aí, então. Bem melhor. Legal. Mas é isso aí, pessoal. Depois eu vou olhar com carinho essa notícia dos dentistas. Vá, gente, da enfermagem fazer alguma atribuição deles. Mas é ajuda, né, gente? Vamos brincadeira Eu à mandei na parte. íntegra, professor. Então, eu achei Tá. estranho, que nem eu falei, a ajuda nunca é demais, né? Nunca é Mas, demais. assim, pelo pouco que eu ouço, eu nunca ouvi falar que poderia, né? Então, Então, eu falei, eu não vou mesmo. perguntar para a professora. Realmente, é uma ajuda. Toda ajuda é bem-vinda, então deve estar faltando profissional lá, e os dentistas tomaram a frente e falaram, a gente ajuda, né, como uma ajuda mesmo, estão ajudando a população, né, bem-vindo sim, mas que não vire festinha, porque é só dessa vez. Ai, gente, que coisa, que bom que tá ajudando, né, mas é isso aí, eu vou ler depois. Bom, vamos lá, bom dia a todos. Hoje a gente vai dar continuidade, né, falando e encerrando a nossa aula de hoje de saúde pública. A gente vai falar de rede de frio, organização da sala de vacina, vamos falar quem é que trabalha na sala de vacina, como a gente se comporta, como a gente faz dentro de uma sala de vacina, né? Tem todo um protocolo para trabalhar ali dentro, né? Então, é o que a gente vai abordar hoje. Deixa eu abrir aqui os nossos slides. Vamos lá. Estão vendo esses slides? Está na tela de vocês. Cadê aqui? Aqui, sala de vacina. Pessoal, tá na tela de vocês? Sala de vacina? Posso dar início? Tá tudo ok aí para vocês? Tá? Aqui apareceu. Ótimo. Então, acho que todo mundo deve estar vendo. Bom, vamos lá, né? Falar da sala de vacina, tão importante, né? Quando a gente fala de imunização, né? Tão importante quanto vacinar
é a gente saber como se portar, né? Como seguir os protocolos dentro dessa sala de vacina, né? Lembrando que vacina é do enfermeiro, é da enfermagem, né? Então, essas atribuições são nossas por lei, tá? E alguns profissionais aí, como a gente acabou de ver, os dentistas, então, eles estão aí na forma de colaborar, de ajudar mesmo. Porque essa cidade, né, Capivari, deve estar com falta de profissionais. Mas lembrando que vacina é nossa, tá? É do enfermeiro e da equipe de enfermagem. E por trás de tudo isso, de toda esse mutirão, né, porque é bastante enfermagem, enfermeiros, auxiliares, técnicos, nós estamos em um exército, vamos falar assim, fazendo aí vacinação contra o Covid-19, né? Então, a gente fala de vacina, mas a gente nem lembra, né? A gente não, que nós somos da área, mas a população como um todo nem lembra, né? Dos enfermeiros, dos técnicos que estão lá fazendo vacina, estão aí todo mundo trabalhando, né? No Brasil e no mundo inteiro, quem está aplicando vacina são os enfermeiros, são a enfermagem, né? Bom, a sala de vacina, a gente trabalha em equipe, né? Então, uma equipe toda engajada, né? Que participa da sala de vacinação, e a gente precisa compreender, né? A gente precisa compreender como funciona cada detalhe, a geladeira, os freezer, como que a gente faz a organização dessa vacina, quando ela chega, quando a gente precisa higienizar a sala de vacina, tem uma maneira correta da gente higienizar, tem uma maneira correta da gente fazer a organização das prateleiras, né, do freezer ali, da rede de frio, quando a gente precisa higienizar lá dentro, né, a gente precisa tirar as vacinas para higienizar, mas tem um jeitinho todo especial da gente fazer isso, tá? Então, é extremamente importante que a gente entenda, né, como a gente vai se portar dentro dessa sala de vacina e as atribuições da equipe de enfermagem dentro dessa sala de vacina, tá? Então, não é assim, eu caí de paraquedas aqui dentro, né? Hoje me colocaram para trabalhar dentro da sala de vacina. Então, você entrou dentro da sala de vacina, já leia os protocolos que está lá dentro, já busque, né, informações sobre o seu trabalho ali dentro, como você vai fazer, precisa anotar os mapas, né, que a gente já vai falar daqui a pouquinho o que é esse mapa aí. Então, tem é como se fosse um jogo, né, tem a regrinha, tudo tem uma regrinha dentro da sala de vacina e a gente precisa seguir, tá? Bom, os aspectos técnicos e administrativos dentro de uma sala de vacina. Geralmente, ou a depender do tamanho do posto, que atende uma comunidade grande, precisa ali de ter 2 técnicos, um auxiliar, né? O enfermeiro sempre vai estar presente, 1, 2, 3 enfermeiros, depende do tamanho do posto que atende uma população maior ou menor. Tem posto de saúde que é pequenininho, uma comunidade pequena tem um enfermeiro só, né? Nesse caso, tem um enfermeiro, vai ter um técnico ou um auxiliar, por exemplo, né? Então, tudo depende do tamanho da comunidade. Mas, geralmente, as atividades devem ser desenvolvidas por 2 técnicos ou auxiliar de enfermagem e sob supervisão direta do enfermeiro. A equipe ela deve ser treinada pelo enfermeiro. Quem é que vai treinar a equipe? O auxiliar e o técnico, o enfermeiro, para trabalhar dentro da sala de vacina, tá? Então, o enfermeiro vai treinar esse auxiliar, esse técnico, para manusear corretamente os imunobiológicos, para conservar adequadamente as vacinas e administrar de forma exata e correta as vacinas, né? Então, a gente precisa entender o manuseio, a conservação e a administração. Se a gente não saber isso, né, então não tem nem como ficar dentro de uma sala de vacina, porque é o que eu falei para vocês, tem regras lá dentro e a gente precisa segui-las, tá? O enfermeiro, ele responde pelos aspectos administrativos e clínicos da sala de vacina, tá? Então, toda a parte administrativa, claro que o auxiliar e o técnico vai fazer anotação, mas quem dá o checkmate, né, quem supervisiona e observa a parte administrativa é o enfermeiro, tá?
porque é o enfermeiro, é ele que deve atuar na vacina sob supervisão, e ele está sempre fazendo a capacitação, né, da parte aí dos esquemas vacinais, né, o enfermeiro que faz essa capacitação da equipe de enfermagem, tá? Lembrando que dentro da sala, a responsabilidade técnica, RT, os técnicos, né, a responsabilidade mesmo técnica da sala de vacinação, ela exige a presença diária do enfermeiro. Por exemplo, você está trabalhando no posto, você está na sala de vacina, mas o enfermeiro não está no posto naquele momento, ou o enfermeiro já foi embora. E chega uma pessoa para vacinar, você não vai poder vacinar essa pessoa, tá? Você só vai poder fazer vacina se o enfermeiro estiver dentro do posto de saúde. Mas e se ele tiver saído para almoçar? Bom, ele saiu para almoçar, mas ele está ali por perto, né? Então você pode fazer. Mas se o enfermeiro foi embora, já deu o horário dele, por exemplo. Um exemplo, fecha às 5 horas da tarde, às 17 horas, mas o enfermeiro vai embora às 16. A vacina no posto só vai funcionar até o horário que o enfermeiro está dentro do posto, ou está ali trabalhando no posto. Se não tem enfermeiro, a gente não pode fazer, porque é do enfermeiro a responsabilidade técnica. Para vacinar uma pessoa, a gente precisa que o enfermeiro esteja ali dentro da unidade, tá? Isso aí é importante a gente saber, porque não tem como, vou fazer, mas o horário que aconteceu alguma coisa, vai que acontece alguma coisa, o enfermeiro não está ali. Então, olha o problema que a gente está criando para a gente mesmo, né? Para o auxiliar e para o técnico. Então, só faça a vacina se realmente o seu enfermeiro, o seu chefe estiver ali com você, tá? Não dentro da sala, mas dentro do posto. Bom, como funciona a sala de vacina, né? É importante a gente saber. Bom, primeiro lugar de tudo, não só na parte da vacina, mas como qualquer coisa, a gente precisa 01, né? Antes de qualquer coisa, a gente precisa lavar as nossas mãos, tá? Sempre. Fez vacina, antes e depois da vacina, antes e depois de qualquer momento, antes e depois de atender o seu paciente, nunca você deve esquecer que você deve higienizar as suas mãos. Isso não é agora, tá? Essa regra não é agora devido ao Covid, muito pelo contrário, nós da saúde já temos isso com a gente, de lavar muito bem as mãos sempre, a vida inteira, né? Porque a gente sabe que com saúde não se brinca. Infelizmente a população, né, a maioria da população veio descobrir isso agora, né? Porque tem gente que nem lavava as mãos, né? Ainda tem gente que ainda continua não lavando. Mas lembrando que dentro da sala de vacina, a higienização das mãos é primordial, tá? Então a gente começa a trabalhar, a gente higieniza nossas mãos, é dentro da sala da vacina que a gente vai sempre verificar a temperatura dos equipamentos de refrigeração e anotar no mapa do registro. Como assim? Eu acabei de entrar no posto, 7 horas da manhã, eu acabei de chegar, acendo a luz da sala de vacina, primeira coisa que eu olho é o termômetro do refrigerador. Então, eu vou olhar quanto está marcando o refrigerador, mais 2, mais 8, tá? Exemplo, porque tem que ficar sempre mais 2, mais 8, as vacinas precisam ficar nessa temperatura. Eu chego, eu olho quanto tá, e sempre tem um papel, fica um papel ali, né, que chama mapa ali para a gente anotar e registrar as temperaturas. Anoto, 7 horas da manhã, eu coloco lá nesse papel, nesse mapa, quanto estava de temperatura quando eu cheguei, né? E isso eu vou fazendo várias vezes durante o dia, 2, 3 vezes antes de ir embora também eu anoto nesse mapa quanto estava a temperatura do refrigerador que guarda, que armazena as vacinas, tá? Também vou verificar ou ligar o sistema de ar-condicionado, porque é importante. Dentro da sala de vacina, sempre para ter um ar-condicionado, porque precisa ficar geladinho o ambiente. O ambiente dentro da sala de vacina, vocês podem notar quando vocês forem, né, dentro do posto, entrar na sala de vacina, é gelado lá dentro. Tem ar-condicionado, porque precisa ficar gelado para evitar, não pode bater sol lá dentro. Tudo para que não atrapalhe ali a temperatura, para que não caia, para que não aumente, para que não aumente a temperatura, para não estragar
as vacinas. Então, a gente precisa sempre ficar de olho, né, no ar-condicionado da sala de vacina, tá? Nós organizamos todos os materiais de escritório, manuais, os impressos, toda aquela parte de papel, né? Que a gente faz anotação, a gente sempre tem que deixar organizadinho, para quando a gente precisar anotar alguma coisa, tá ali, pertinho tá à mão já. Então, a gente organiza toda essa parte de material de escritório, lápis, os impressos, sempre vai ter um monte de papelzinho ali para a gente fazer anotação. Então, já o espelho do cartão, a gente já guarda ali, deixa sempre organizadinho, né? Também nós precisamos, no início, já que a gente começa a trabalhar ali, entramos, chegamos no posto, precisamos o quê? Atentar para o prazo da utilização após a abertura dos frascos. Gente, aquela coisa, a gente vai abrir uma vacina hoje, né? Então, eu sei que eu tenho que aplicar, eu tenho que administrar uma vacina, e quando eu abro o frasco, dentro daquele frasquinho, eu posso vacinar 5 pessoas. Tem 5 doses dentro daquele frasco. Então, eu sei que se eu abrir aquele frasquinho, eu vou poder vacinar 5 pessoas. Mas antes de eu abrir, para eu não perder a vacina, eu preciso saber e ter certeza que eu não vou perder aquela vacina e que vai vir pessoas para se vacinar, tá? Um exemplo, lembra que eu falei para vocês na aula passada que a gente deve ligar para agendar que as crianças venham tomar a vacina, que os pais não percam a data, né? Não é no dia que os pais querem, não. Meu filho faz 3 meses hoje, mas eu vou levar depois. Não, tem que ser naquela data que o enfermeiro, que o técnico, que o auxiliar escreveu no cartão, porque eu sei que naquele dia vai vir tantas crianças tomar essa vacina. Então, eu sei que se eu abrir esse frasco hoje, eu já vou ter as 5 crianças que vão receber as 5 doses desse frasquinho e eu não vou perder. Então, sempre se atentar para o prazo da utilização, a gente precisa usar a vacina após a abertura do frasco, senão vai jogar fora, porque ele tem um tempo de aberto, né, algumas horas, né, ele pode ficar aberto e depois ele perde o efeito. Então, para não desperdiçar vacina, eu preciso saber que realmente aquelas que vai vir, né, que vão vir aí pessoas para se vacinar, tá? Preciso organizar todas as vacinas, né, numa caixa térmica. Caso eu vá fazer vacina para fora do posto, eu tenho que organizar as vacinas dentro da caixinha térmica. Preciso organizar a caixa térmica de uso diário também, né? Então, tem ali, eu também puxo no meu mapa, né? Puxo ali no meu cartão espelho, eu sei que eu preciso fazer vacina nos acamados. Então, vamos deixar para fazer a vacina dos acamados num dia só, né? Até por esse motivo mesmo de abrir o frasco, né, das vacinas e usar todos eles no mesmo dia, assim a gente não perde vacina. Mas isso aqui é bem o básico, tá, pessoal? O funcionamento da sala de vacina, no início do trabalho, a gente precisa observar essas particularidades, né, verificar a temperatura, lavar as mãos, verificar se a sala está limpa e organizada quando a gente chegou, né? Organizar todos os materiais, todas as vacinas, fazer as nossas anotações, saber, né, quais vacinas precisam ser pedidas, olhar dentro do refrigerador se tem alguma vacina que está perto de vencer, porque às vezes nem dá tempo de vencer, né, porque usa sempre, todo dia é dia de vacina. Mas se você observou que tem alguma vacina, algum frasco que está quase vencendo ali, né, no prazo de validade, coloque esse frasquinho mais para frente para que você use ele primeiro, né, porque está mais próximo de vencer. Então, são detalhes que a gente precisa fazer e se atentar quando a gente chega aí na sala de vacina, tá? E as funções da nossa equipe, a equipe de enfermagem, né, quais são? Né, nós temos uma função lá dentro, a gente viu aqui o funcionamento, quando a gente começa a trabalhar, o que a gente precisa se atentar. Agora, a gente vai ver as funções, algumas delas, dentro da sala de vacina, as funções da equipe. Então, nosso, tá, pessoal? É da equipe de enfermagem
a gente deve trabalhar mantendo as condições de conservação dos imunobiológicos, tá? Então, a gente precisa aí manter boas condições, né? Então, é aquela coisa. Abriu, feche, acendeu, desligue, sujou, limpou. É isso, né? A gente deve manter tudo ali organizadinho, tá? Precisamos também, depois que a gente usou os frascos, né? Depois que a gente usou aí a vacina, as agulhas, né? A gente precisa dar destino adequado para esses resíduos, né? Então, a gente vai ali descartar a agulha no descarpaque, o algodãozinho com sanguinho a gente joga ali no lixo branco, né? Que é ali dos infectos contagiosos, tá? Então, a gente precisa dar destino adequado para esses resíduos que a gente acabou de fazer a vacinação, precisa descartar de maneira adequada ao lixo, tá? Deixa eu só aceitar o colega aqui. Então, a gente precisa dar um destino adequado para o lixo da sala de vacinação, para a gente não se machucar também, tá? Devemos manter o arquivo da sala de vacinação em ordem. Sim, os arquivos, na maioria das vezes, são os cartão espelho. Lembra que eu comentei na última aula? Se chega uma pessoa no seu posto e ela não mora naquele bairro, ela não mora naquela cidade, ela não tem mais carteirinha de vacina, ela não tem um espelho naquele posto, naquela cidade, e ela não sabe qual vacina ela tomou. Então, a gente vai poder fazer tudo de novo, esquema vacinal nessa pessoa. Mas caso a pessoa perdeu o cartão na casa, por algum motivo, mas ela mora no bairro, né? Ela sempre se vacinou naquele posto do bairro, então ela chega lá para você e fala assim, eu não tenho o meu cartão de vacina, eu perdi, né? Eu não sei onde está, mas eu sempre me vacinei aqui. Então, se você é um profissional que deixa sempre seu arquivo organizado, facilmente, pelo nome desse paciente, você já vai conseguir achar rapidamente ali o espelho da vacinação da vida inteira dele, tá? Então, por isso que é importante a gente manter toda a parte de escritório, né, de papel, de arquivo, sempre organizadinho para quando a gente precisa, vai estar sempre à nossa mão, tá? Também é função da equipe na sala de enfermagem promover toda a organização, a limpeza da sala da vacinação, né? Então, sempre, vou falar bastante aqui dessa higienização, dessa limpeza e dessa organização. Claro que tem o pessoal da higiene mesmo, que vai lá, passa o pano, limpa o chão, mas eu falo assim da nossa parte de manter organizado os imunos biológicos. Sempre deixa organizadinho dentro do refrigerador, sempre, tá? Porque daí começa a chegar muitas pessoas, 5, 6, 7, 10 crianças, todo mundo esperando na porta ali, você tendo tudo organizado, você não vai se desesperar e fazer errado, né? Então, deixe sempre organizadinho, para você sempre saber o que você está fazendo, tá? Precisamos, sim, nos atentar, né, e orientar os usuários com responsabilidade e muito respeito, tá? Então, chegou lá a mãe, né, levando o filho, o pai, o idoso, a gestante, independente de quem seja que vá se vacinar. Por isso que é importante a gente saber sobre as vacinas, estudar mais sobre vacina. E eles sempre perguntam assim, vai doer? Se doer, eu posso tomar algum remedinho? Posso passar alguma coisa em cima, alguma pomada, caso fique vermelho? Então, a gente tem que saber o que é que a gente vai orientar, né? Claro, nunca vai, a gente não orienta, não pode passar pomada em cima, se fica vermelho, quente, doendo. Se ficar muito inflamado o local, a gente orienta que volte, né? Que esse paciente ele volte no posto, né? Porque aí teve uma reação, né? Mas se tiver uma febrinha, pode tomar uma dipirona, um paracetamol, coisinhas bem básicas, mas é importante a gente saber o que pode acontecer no pós-vacina e a gente já orientar adequadamente esse nosso paciente, tá? Bom, e a conservação dos imunos biológicos? Gente, isso aqui é extremamente importante. Marquem isso, coloquem, grifem, passe canetão, porque isso aqui é extremamente importante para a vida, não só para, mas é para a prova, não, é para a vida também, tá? Lembrando que para conservar os imunobiológicos, daqui a pouco eu tenho uma figura melhor para mostrar para vocês. Mas, gente, a rede de frio, ela tem o objetivo, né,
de assegurar que os imunobiológicos, né, que as vacinas, elas sejam mantidas em ótimas condições, em condições adequadas para transporte, armazenamento e distribuição. Isso é rede de frio. É uma rede gelada, mas na temperatura ideal e adequada para que que a gente não perca a vacina. Então, lembrando, né, caso sofra alguma alteração de temperatura, né, tá com problema o refrigerador, tá caindo, ou vai congelar a vacina que não pode ser congelada, ou ele tá ali com problema, ele vai desligar, né, então vai perder vacina. Então, gente, essa alteração de temperatura é extremamente importante que a gente perceba já no começo que tá dando probleminha ali o refrigerador. Por isso que eu falei para vocês aqui, quando a gente chega no posto, ou quando a gente chega ali para trabalhar na sala de vacina, a primeira coisa que você faz é o quê? Que eu acabei de falar, anotar quanto tá a temperatura do refrigerador. É a primeira coisa, se acende a luz, chegou lá, já olha quanto tá a temperatura. Aí depois, isso umas 7 horas da manhã, mais ou menos lá por meio-dia, você olha de novo e anota no papel, no mapa, né, de temperatura. Geralmente esse papel, nesse mapa de temperatura, ele fica bem em cima, é um papel, ele fica bem em cima do refrigerador, tá? Depois, lá por umas 3 horas da tarde, ou antes de você ir embora, você anota de novo quanto tá a temperatura desse refrigerador. Então, você entendeu que a gente precisa olhar 3 a 4 vezes no dia e anotar, né, quanto estava a temperatura naquele dia daquele refrigerador. Porque se ele começa a oscilar e começa a gerar algum probleminha na temperatura, a gente já percebe, tá? Então, isso religiosamente, a gente precisa fazer isso, tá? Bom, a rede de frio, ela precisa estar numa temperatura adequada e ela tem um padrão, tá? Esse padrão é em todos os lugares, para todas as vacinas, né? Quase todas aí. Então, sempre que você chegar numa sala de vacina, você vai ver que a temperatura precisa estar mais 2 graus, mais 8. É mais, tá, pessoal? Mais 2, mais 8. Então, todas as vacinas devem ser armazenadas dentro do refrigerador em temperatura mais 2, mais 8. É até ideal mais 5, mas esse 5 aí, ele pode até chegar mais 5, mas é protocolo ficar mais 2, mais 8, tá? Então, guardem esse número. Então, qual é a temperatura ideal para armazenamento da vacina dentro do refrigerador? Mais 2, mais 8, tá? Então, é extremamente importante. Não esqueçam disso, tá? Porque imaginem você, né? Se já chegou nesse mais 2, mais 8, é que foi feito estudos que sabe-se que a vacina ela vai ficar ativa, né? Não vai perder o seu poder, né, de validade ali dentro desse mais 2, mais 8. A maioria das vacinas não pode congelar, não pode ter oscilação desse mais 2, mais 8, essa temperatura não pode oscilar, porque senão vai perder vacina, perdeu vacina. A gente sabe que é uma judiação quando perde vacina, né? Aconteceu isso ontem, numa cidade. Estava vendo no jornal e eu vi que tem uma cidade que ela perdeu a temperatura, foi aqui perto de Sorocaba. Então, o que aconteceu? Precisa ter um plano de contingência, que a gente já vai falar disso já, tá? O que é plano de contingência? Nessa cidade, as pessoas foram lá para se vacinar da vacina da gripe, acho que é Votorantim, se não me engano, foi um posto de Votorantim. O pessoal foi lá para se vacinar, só que estava com problema. A técnica auxiliar de enfermagem percebeu que a temperatura estava oscilando e parou de funcionar, né? Então, o que eles fizeram? Plano de contingência. Já começa a pegar todos aqueles imunos biológicos, coloca dentro de uma caixa térmica, né? Com bobina lá, gelada lá dentro, e eles precisaram correr para outro posto, né? Então, olha a importância aí de observar várias vezes ao dia a temperatura, né? Para ver se está mais 2, mais 8. Oscilou, está com problema, a gente precisa correr com essas vacinas, tirar dali, levar para um outro lugar que esteja funcionando, tá? Bom, a sala de vacinação, ela é a instância final da rede de frio, né? Porque a rede de frio, ela faz toda essa parte, é uma estrutura técnica, administrativa,
ela é normatizada pelo Ministério da Saúde, né? Então, os caminhões aí que fazem esse processo logístico, né, de receber, armazenar e distribuir o transporte, é feito, né, por transporte, tanto aéreo, quanto terrestre, quanto aquático, por exemplo, para levar essas vacinas para essas áreas ribeirinhas, né? Então, é importante a gente saber que a rede de frio é um processo logístico em todo lugar, sendo aí por bar, né, por avião, enfim, por caminhão, tem que ser uma caixa gigante, é um processo logístico fantástico que funciona e precisa ser gelado, tá? Tem que estar sempre gelado, o pessoal aí da logística, do transporte, precisa observar, tá sempre de olho na temperatura para não perder. Imagina perder milhões de imunobiológicos, né? Então, olha aí, a pessoa não pode nem piscar durante o transporte, né? E o transporte, ela está levando, essa logística está levando vacina para o Brasil inteiro, né? E a sala de vacinação é o ponto final, né? Que a rede de frio chega ali, a vacinação vai ser feita na sala de vacina, né? Então, precisa chegar. E quando chega na sala de vacina, né? Somos nós, auxiliares, técnicos, enfermeiros, que vamos agora dar continuidade no cuidado, né, dessas alterações de temperaturas e fazer as vacinas. É extremamente importante a gente ter isso em mente, né? A gente tem que ser aí a babá, vamos dizer assim, a gente vai ser os babás das vacinas, né? A gente fica observando lá para que tudo saia perfeitamente, para que ela não estrague. E olha aqui um refrigerador, né? Antes, pessoal, a gente via essas geladeiras de uso domiciliar dentro da sala de vacina. Hoje não mais, porque não pode, né? Percebeu-se aí que ela tem oscilações de temperatura, ela pode perder muita temperatura, por exemplo. Mas ainda em pequenas cidades, a gente até pode encontrar vacinas sendo armazenadas dentro de geladeira doméstica. Mas não é mais indicado, tá, pessoal? Não pode mais. Ela vai simplesmente ter que ser armazenada, dentro de um refrigerador adequado, tá? Próprio para vacina. Então, dê uma olhada aqui comigo, tá? Aqui em cima, tem o congelador, tem a primeira prateleira, tem a segunda prateleira, tem a terceira prateleira, e lá embaixo, onde seria, no caso, o gavetão, né, que a gente coloca legumes, né? Lá embaixo tem a quarta prateleira, tá? E tem a porta. A porta desses refrigeradores novos, né, que não são geladeira doméstica, são próprios para usar de armazenamento de vacinas, a porta nunca deve se colocar nada. Então, na porta, não colocar imunobiológico ou qualquer outro objeto. A porta é só para selar, para fechar mesmo o refrigerador, tá? Então, é assim, gente, é protocolo isso, tá? Dentro do congelador, lá em cima, na parte de congelador, a gente sempre vai ter o quê? A gente vai ter sempre gelo reciclável, saco plástico com gelo, sempre deixar alguma coisa lá em cima, aquelas bobinas, sabe aquelas bobinas que congelam, que tem um gel dentro? Então, a gente sempre tem que deixar várias lá dentro, tá? Para congelar, porque depois a gente vai poder usá-las, né? Colocar essa bobina congelada para fazer um transporte de vacina. Então, a gente pega uma bobina dessa gelada, esse gelo reciclável, que vai estar congeladinho aqui, e coloca dentro, por exemplo, de um cooler aí, para poder levar a vacina até a casa do paciente. Então, isso vai ajudar a manter a vacina no ambiente, numa temperatura adequada, quando a gente precisar levar a vacina para outros lugares, tá? Então, fazer aí a organização é dessa maneira: congelador, gelo reciclável. Aqui na primeira, sempre aqui em cima, pessoal, nessa primeira prateleira, a gente só vai armazenar vacinas virais. É protocolo, tá? Sempre. Então, ou seja, na primeira prateleira a gente vai colocar as vacinas da polio, de sarampo, de febre amarela, todas essas vacinas que são virais, primeira prateleira. Segunda prateleira, nós vamos colocar somente
as vacinas bacterianas ou toxoides, né, contra bactéria e toxinas. Então, fica na segunda prateleira. Lá embaixo, na terceira prateleira, nós vamos colocar os diluentes ou as caixas com vacinas bacterianas. Armazenar para guardar as caixas, né? Mas a terceira prateleira, diluentes, para diluir, né? Às vezes a vacina é só um pozinho, então a gente precisa ter o diluente, para a gente pôr o diluente e o pozinho reconstitui e faz a vacina. Então, esses diluentes ficam sempre na terceira prateleira, tá? E na quarta prateleira, lá embaixo, sempre vai ficar garrafa. Sabe essas garrafas PETs, por exemplo? A gente deixa sempre com água, tá? Então, a gente sempre, lá embaixo de tudo, sempre ficarão garrafas de água com corante para estabilizar a temperatura. Por que corante? Geralmente, a gente pega uma garrafa PET dessas transparentes e coloca água e coloca um corante dentro, verde, vermelha, tudo azul, tudo verde. Esse corante é para lembrar que não é para a pessoa tomar, né? Então, a gente sempre deixa com uma cor para que a pessoa... claro que a maioria de todo mundo que trabalha dentro da sala de vacina já sabe que aquelas águas, PETs, garrafas com água, ela só vai servir para deixar dentro do refrigerador estabilizado a temperatura. Por exemplo, acabou a energia. Nossa, acabou a energia. É claro que tem que ter um plano de contingência, né, para poder esse refrigerador não parar de funcionar. Mas caso ele pare de funcionar, essa água, né, essas garrafas de água lá embaixo, elas já estarão geladas e elas vão ajudar a manter a temperatura dentro do refrigerador, tá? Então, quando acaba, né, pessoal, a energia, a gente deve evitar ficar abrindo o refrigerador de vacina, para que não fique saindo a temperatura lá de dentro. Então, deixa fechadinho lá, tá? E com isso, a gente vai arrumando meios aí para poder ou levar essas vacinas para um lugar que tenha energia, ou arrumar logo ali, né, que volte logo essa energia, tá? Mas é desse jeitinho, pessoal, que é feito aí a organização do refrigerador, tá? Com certeza, quando vocês começarem, estiverem trabalhando, sempre falo isso, né? Porque é fato, né? Eu já vou cantando a bola para vocês aqui. Geralmente, o enfermeiro já vai te perguntar. Caso você vá trabalhar num posto, o enfermeiro já vai falar. Uma das primeiras coisas que o enfermeiro vai te perguntar: como é feita a organização do refrigerador? Você vai falar para ele que primeira prateleira é vacina viral, segunda prateleira é bacteriana, tá? Então, só de você falar isso, ele já vai saber que você entende, tá? Então, é dessa maneira. Então, guardem bem esse slide aqui, que ele vai poder ajudar muito vocês, caso você vá trabalhar com vacina, tá? E na porta nunca deve colocar nada. Lembrando, pessoal, que eu já vi isso há muitos e muitos anos atrás, né? Quando ainda eu trabalhava num posto de saúde aqui em Porto Feliz, tinha muita gente que colocava dentro do refrigerador, guardava maçã, guardava Danone, né? A gente ia trabalhar. Eu realmente, de verdade mesmo, eu nunca coloquei porque eu tinha meio, sei lá, não caía muito bem, né? Então tinha colegas que guardavam comida dentro, marmita, Danone, para comer mais tarde. Gente, isso é inadmissível, não pode colocar nada dentro desse refrigerador, tá? Por isso também que trocaram aí os refrigeradores, né? Mas faziam isso de guarda-lanche, né? Quando ainda era usado geladeira de uso doméstico na sala de vacina. Porque tinha lugar, tinha a porta, que dava para colocar bastante coisa. Mas agora, depois que atualizou os refrigeradores, tiraram, né, as geladeirinhas aí de uso doméstico da sala de vacina. Esses refrigeradores, né, eles não têm nem onde colocar na porta, tá vendo? A porta, ela é lisa, não tem nem como guardar nada. Mas já fica aqui para vocês saberem que nunca, em hipótese alguma, a gente deve colocar nada de comer aqui dentro, tá? Nem água, nada, tá? É somente uso exclusivo para vacina, tá, pessoal? E lembrando também que quando você estiver organizando a sua sala de vacina,
tá vendo esse refrigerador? Ele sempre tem que estar num cantinho longe de onde pegue sol. Vamos dizer que a sala de vacina sempre tem que ter uma cortina, né? Vocês sabem que a cortina é para evitar que o sol entre dentro da sala de vacina e encoste, por exemplo, pegue sol no refrigerador. Isso não pode. Não pode. Se percebeu que está pegando sol no refrigerador, feche a cortina, porque o sol vai esquentar as paredes aqui externas do refrigerador e pode começar a esquentar lá dentro e perder vacina. Então, o congelador, aqui o refrigerador, pessoal, nunca deve ficar próximo a sol e nunca deve ficar também próximo assim, por exemplo, a materiais que esquentem, por exemplo, tomada. Ele nunca pode ficar perto aí de um ar-condicionado, por exemplo, os fios do ar-condicionado. Ele não pode ficar próximo de material nenhum elétrico, tá? Porque para não ter o problema aí de pegar ali essa parte de esquentar, tá? Então, a gente deve evitar que qualquer coisa, qualquer material elétrico fique perto. O refrigerador, ele tem que ficar nulo, ele tem que ficar longe de tudo, sem pegar sol e sem encostar em materiais aí que possam fazer com que esse refrigerador esquente, tá? Então, ele tem que ficar... Olha como a gente deve cuidar muito bem desse refrigerador para que nada aconteça com ele, tá? Vocês estão vendo lá dentro, ó, a porta aqui tá aberta, lá dentro, onde eu tô passando o mouse, tem um termômetro, tá? Então, é aquele termômetro que a gente vai olhar a temperatura e marcar, tá? Essa porta, geralmente, ela é transparente, a gente não precisa nem abrir para ficar olhando a temperatura, tá? Mas se às vezes não der para olhar, a gente precisa abrir para poder olhar qual a máxima e qual é a mínima de temperatura que está dentro do refrigerador. Então, olha lá dentro o termômetro, tá? Então, gente, isso aqui é extremamente importante, tá? Se isso estraga, olha quantas vidas aí deixaram de se vacinar. Lembrando que as vacinas virais que ficam aqui na primeira prateleira, a tríplice viral, a tetraviral, a febre amarela, a VIP e a VOP, a varicela, né, varicela aí contra a catapora, a hepatite A e B, HPV, as vacinas contra a gripe, da influenza, a raiva humana, né, todas essas são vacinas virais, tá? E ficam aqui na primeira prateleira. A segunda prateleira, que são as vacinas bacterianas, né, são a BCG, a pentavalente, a DTP, a DP, a DTPA, a pneumo 10, a pneumo 23, a meningo, né, as vacinas contra a meningite, essas são bacterianas, tá? Então, é importante a gente saber, mas como eu sempre falo, com o tempo vira uma rotina, a gente não se perde, tá? E a rede de frio, como eu estava falando para vocês, qual o objetivo da rede de frio? É o armazenamento correto, né, das vacinas, distribuição das vacinas, o manuseio correto, sempre manusear, sempre fazer com que esse manuseio fique aí refrigerado, né? A conservação adequada, a aquisição, né? Nós vamos receber a rede de frio e dar continuidade no armazenamento e na conservação adequada, sempre na temperatura mais 2, mais 8 graus, né? O recebimento também, a gente recebe a vacina, e também o transporte adequado, né? Então, tudo isso daqui da rede de frio, pessoal, são os objetivos da rede de frio, lembrando que precisa ser impecável a temperatura para a gente não perder vacina, tá? Para isso, a gente precisa monitorar e controlar a temperatura, né? Olha, eu falando de novo aqui, né, gente? Agora, vamos ver rapidinho aqui sobre os tipos de termômetro que existem para que a gente possa monitorar e controlar a temperatura desses imunos biológicos, né? Então, olha aqui, existem as temperaturas, termômetro de máxima e de mínima, que é esse primeiro aqui, que a gente chama de capelinha. Por quê? Tá vendo que tem duas colunas nessa capelinha? Chama termômetro de máxima e de mínima. Então, em um lado a gente vê a maior temperatura, e do outro lado, a gente sempre marca a menor temperatura, tá? Então, esse termômetro de capelinha, a gente sempre vê que ele está dentro dos refrigeradores também, tá?
Existe o termômetro digital de cabo extensor, tá? Que é esse daqui que eu estou mostrando. Esse termômetro digital de cabo extensor, tanto esse manual quanto esse que é o digital. Por que ele tem um cabo? Então, esse cabo aqui, pessoal, né? Ele tem na ponta alumínio aqui na ponta. Então, a gente coloca isso dentro da caixa, das caixas refrigeradas, nas caixas térmicas. Coloco isso aqui dentro da caixa térmica com as vacinas, com as bobinas. E vou poder... Isso aqui fica para fora, tá? Isso aqui é o visor, fica para fora. E a gente fica ali observando se dentro daquela caixa térmica a temperatura está adequada, ok? Também tem o termômetro linear, que é esse daqui, esse que é uma coluna só, que a gente sempre vai estar de olho nele também, caso seja o termômetro linear, e o termômetro analógico com cabo extensor, tá? Então, tem o digital de cabo extensor e tem o analógico, que é esse daqui. Os dois que tem cabinho, você sabe que esse cabinho deixa dentro da caixa térmica e o visorzinho para fora para a gente observar como está a temperatura dentro daquela caixa. A caixa serve para levar para outros lugares, tá? As vacinas na casa, como está acontecendo agora as campanhas de vacina, né? Então, enfim, né? Não importa a temperatura, o tipo de termômetro, o importante é a gente observar esse termômetro sempre e anotar e observar que sempre esteja +2, +8, tá? Super importante estar na temperatura adequada e a gente vai virar, assim, aquela pessoa que vai estar sempre de olho nas temperaturas, sempre de olho nesses termômetros, ok? E alguns equipamentos de refrigeração. Pessoal, lembrando que falta 1 minuto para cair aqui, tá? Já vai cair, então a gente já vai entrar de novo, tá? Eu entrei 8h23, agora são 9h23. Então, eu vou esperar para poder explicar para vocês equipamentos de refrigeração. Vou falar da câmera refrigerada, do refrigerador de uso doméstico, vou falar do freezer, da caixa aí térmica, né? Então, senão eu vou começar a fazer explicação e já vai cair, tá? Então, já vou até mexer aqui, ó, para poder mandar para vocês o outro link, tá? E já vai cair. Deixa eu mandar o link para vocês já. Cadê aqui? Esperar que todo mundo entre para a gente já dar continuidade. Que transtorno isso, né, pessoal? Que chato, né? Eu fico aqui, a gente fica, né, o professor, a gente fica tendo que ficar de olho no reloginho aqui, né? Para que não corte a gente no meio da explicação. Bom, vamos lá. E deixa eu só entrar de novo para pegar os nossos slides. Bom, dando continuidade aqui,
Então, eu ia falar agora dos equipamentos que ficam dentro, né, da sala. Já tem colega entrando. Os equipamentos, né, de refrigeração. Então, dentro da sala de vacina, pessoal, o armazenamento das vacinas, elas são feitas em câmeras frias, refrigeradores. Refrigeradores domésticos a gente ainda fala, porque ainda algumas cidades pequenas existem, mas com o tempo ele tem que acabar. Aí vai ficar somente os refrigeradores profissionais próprios aí para armazenamento de vacinas, tá? Então, não mais é permitido ter geladeira de uso doméstico. Com o tempo está acabando, tá? Então, essas maiores que ficaram no lugar são as câmaras refrigeradas, tá? Que daqui a pouco eu tenho imagem para mostrar para vocês. Então, essas câmeras refrigeradas, elas são precisas, né? Elas são aí precisas porque elas ficam mesmo sendo de funcionalidade para armazenar, acondicionar as vacinas, né? Elas são dotadas de instrumentos de medição da temperatura e dispositivos de alarme. Isso que é interessante, essas novas, né? Que são próprias para vacinas. Ela tem um alarme. Então, às vezes, lembra que eu falei para vocês que a gente precisa ficar de olho na temperatura? É importante, mas essas mais novas, essas câmaras refrigeradas, caso a temperatura ali dentro oscile, ela vai disparar um alarme. Isso é super importante, né? Porque às vezes a gente não viu, ela mesmo já dá o toque de alarme caso caia a temperatura, a fim de não estragar a vacina, tá? Os refrigeradores de uso doméstico, como eu acabei de falar, com o tempo ele vai parar de ser usado, né? Mas ainda as cidades pequenas, algumas usam, tá? Elas não são mais recomendadas, porque elas não atendem os critérios de segurança e qualidade no que se refere à manutenção da temperatura adequada para a conservação das vacinas, dos imunobiológicos. Então, logo, logo a gente nem vai mais ver essas geladeiras, né, esses refrigeradores de uso doméstico dentro da sala de vacina, tá? Os freezer, né, os freezers lá dentro das câmeras refrigeradas, a parte lá em cima superior, ele congela, mas lá nunca se coloca a vacina, a gente coloca o quê? A gente só vai armazenar as bobinas que vão ser reutilizadas, né? Aquele gelo com gel que a gente sempre deixa lá para ele congelar, porque é através dele que a gente vai fazer o gelo, né, dentro das caixas térmicas, né, para poder fazer aí o armazenamento de vacinas quando a gente vai precisar levar vacina para uma pessoa na casa dela, por exemplo, né, em domicílio. Então, o freezer serve somente para armazenar bobinas que vão ser reutilizadas, tá? As bobinas reutilizáveis são essas daqui, não sei se dá para vocês verem, tá pequenininha aqui, tá? Então, essas bobinas, elas são, assim, de plástico e dentro tem um gel, né? Então, ela é super importante para conservar as vacinas dentro da caixa térmica, tá? Então, ela vai ficar dentro do congelador, ela congelando, a gente vai pegar essas bobinas e, colocar ela dentro da caixa térmica. Olha aqui a fotinho aqui, né? Elas servem para isso, ficaram congeladinhas, tá? Mas a gente deve certificar da temperatura dela antes de organizá-la dentro da caixa térmica, realizando aí a ambientação das bobinas. Por exemplo, eu vou sair daqui 1 hora, 2 horas, eu preciso levar vacinas na casa de um paciente, porque ele é acamado, por exemplo, ou eu preciso levar várias vacinas aqui dentro da caixa térmica, porque tem uma campanha fora do posto. Eu sei que essa bobina está muito gelada e eu preciso que ela fique em conservação aí mais 2, mais 8. Então, eu tiro ela antes, já coloco dentro da caixa térmica, deixo até aberta um pouco a caixa térmica, coloco ali faço a colocação daquelas bobinas, aliás, daqueles termômetros, né? Coloco o termômetro aqui dentro e fico de olho ali que logo ele vai chegar mais 2, mais 8. Quando ele chegou ali na temperatura que realmente vai armazenar minha vacina, eu posso começar a guardar as vacinas aqui dentro, né? E coloco aquele termômetro que tem um cabo, o cabo fica dentro da caixa térmica e o visor fica para fora. Então, eu fico de olho nesse visor, tá?
As caixas térmicas, elas servem para acondicionar as vacinas, né? Então, é extremamente importante a gente sempre ter uma caixa térmica. Gente, a PNI, né, que é o Programa Nacional, deixa eu pegar os colegas aqui. A PNI, né, o Programa Nacional de Imunização, ela recomenda a substituição das caixas de isopor. Foi banido as caixas de isopor, tá? Por essas caixas de poliuretano, devido à durabilidade e facilidade de limpeza, tá? Então, antes, eu lembro até que andava para cima e para baixo com aquelas caixas térmicas, mas ela perde temperatura rápido e é difícil de limpar, de higienizar ela. Qualquer coisa, ela fica com um odor lá dentro. Então, agora a PNI recomendou que sejam extintas as caixas de isopor e vai ser usada essas azuis aqui, ó. São caixas de poliuretano, muito mais fácil de organizar, muito mais fácil de limpar, tá? E precisa agora ser trocada, tá? Olha as caixas térmicas aqui, pessoal. E essa de baixo aqui, essa foto de baixo, é a bobina, né? Que a gente coloca isso, né? Essa bobina dentro do congelador e ele vai ficar bem gelado. E é essa bobina que a gente coloca dentro da caixa térmica. E olha aqui do lado também o termômetro, né? Esse termômetro a gente precisa ficar de olho nele, tá? Então, para que serve caixa térmica, né? Ela é utilizada para conservação das vacinas. Na sala de vacina, aplicações previstas para o dia. Um exemplo, eu sei que eu vou dar bastante vacina hoje, eu vou separar essas vacinas para não ficar abrindo e fechando o refrigerador principal. Eu sei que tem tantas crianças que vão tomar vacina hoje porque está agendado para aquele dia. Eu já posso, assim que eu chego, tirar as vacinas de dentro do refrigerador principal e posso armazenar já na caixa térmica para não ficar aquele abre e fecha e não tirando a temperatura, assim, do restante das vacinas que estão ali dentro do refrigerador, tá? Também nas visitas domiciliares eu uso caixa térmica, no transporte das vacinas também, nas campanhas também a gente usa. O termômetro, olha o termômetro aqui, pessoal, ele deve ficar em pé, ele fica fixado aqui na parte de fora da caixa térmica, né? Ou o termômetro, quando ele fica dentro do refrigerador, como eu mostrei para vocês aquela hora, ele fica de pé, ele fica de pezinho na segunda prateleira e centralizado, para a gente poder bater o olho e observar quanto está de temperatura ali, tá? Então, o termômetro é o nosso amigo aí, a gente sempre deve ficar de olho nele, tá? E o gelo, né? Esse gelo aqui, a bobina, ela serve para manter a temperatura baixa em caso de falha ou para transporte, né? Que ele sempre vai manter os imunobiológicos geladinhos aí, na temperatura ideal. Olha um refrigerador numa sala de vacina aqui, pessoal. Tá vendo? Ele é transparente. Assim, a gente só bate o olho ali, ó, e já percebe, né? Já olha o termômetro para a gente anotar, tá? Geralmente é desse jeitinho mesmo. Olha as prateleiras, né? Primeira prateleira aqui em cima, no verde, não dá para a gente olhar. Mas no verde aqui a gente coloca o gelo. Professora. Oi. Então quer dizer que toda construção relacionada à saúde, onde vai ter vacina, tem que se ter um cômodo específico para vacina. Exatamente. Por exemplo, não pode fazer uma sala de vacina junto com uma sala de curativos? Não pode, mas ainda a gente sabe que existe, porque são construções antigas que não tinha a norma BNT, por exemplo, não, né, a parte arquitetônica não tinha ainda essa norma pela Programa Nacional de Imunização, mais ou menos de uns 10 anos para cá isso mudou, tá? Então, mas ainda existem os antigos, né, e precisa se adequar à realidade de hoje, mas a sala de vacina, ela deve ser única e exclusiva para vacina, tá? É desse jeito. Tá, e o foco é não perder a vacina, não existe possibilidades de contaminar a vacina? Não, porque ela vem lacrada, né? Os frascos são lacrados. Só vai contaminar se quando você for preparar, se você encostar na vacina, se você encostar na agulha, né? Porque daí você encosta na agulha, uma que você vai se furar, e outra que a agulha, caso você ponha a mão nela, ela vai se contaminar, você vai colocar
agulha dentro do frasco para retirar a vacina, você vai contaminar a vacina. Mas não tem como ela chega lacrada, super lacrada. A gente precisa quebrar para que ela saia, para a gente aspirar com a agulha, né? A gente se contamina a vacina no momento de puxá-la, mas ela chega extremamente fechada, não tem como. E precisa, sim, ser uma salinha só para vacina. Tem que ter uma pia para a gente lavar a nossa mão, tem lá toda a parte de escrivaninha, né, de mesinha para a gente organizar nossos papéis, nossos formulários, né? A maca, tem que ter uma maca para a gente poder deitar a criancinha ali para fazer a vacina, né? Então, uma cadeira também para sentar a mamãe, quando às vezes a mãe deixa a criança no colo. Então, é uma sala somente para vacina, tá? E ela tem que ser geladinha. Entendi, obrigado, professor. Imagina, ela tem que ter ali toda climatizada, tem que estar geladinha, né, com ar-condicionado, tudo para evitar que qualquer coisa faça com que, por exemplo, o refrigerador ele perca a temperatura, ele não pode perder. E ela fica assim bem limpinha, o chão tem que ser tudo certinho, fácil de limpar, a parede fácil de limpar, tem que ser muito limpinho. Eu falo que a sala de vacina, se uma sala de vacina de um posto, ela tá perfeita, o resto do posto também deve ser, porque a sala de vacina, ela é assim, é a menina dos olhos, vamos dizer, de qualquer unidade básica de saúde. E essa tá bem bonitinha, bem organizadinha. Então, vendo essa caixa aqui em cima, ó? Hoje não é mais isopor, como eu falei, as caixas térmicas são assim, e a gente cola, ó, tá vendo quando eu tô passando o mouse? É o termômetro. Olha, o visor do termômetro, a gente cola ele aqui com durex mesmo, ó. Tem uns que já vêm com ele, mas os que não vêm, a gente tá com durex aqui. Bem colado ainda, porque a gente precisa ter o visor fora da caixa térmica. E lá dentro tem um cabo, né? Um cabo assim, ó. O cabo geladinho aqui dentro, para poder a gente observar fora quanto tá de temperatura dentro dessa caixa. Lembrando que é sempre mais 2, mais 8, tá? Super importante. É um cooler isso, né? É como se fosse um cooler, né? Uma caixa térmica, né? Pode-se dizer que é um cooler, né? Mas é quadrado, né? É mesmo. Antes, eu lembro quando a gente carregava muito em caixa de isopor, ela ficava muito suja, quebrava, né? Rapidamente quebrava, todo mundo manuseando, quebrava a caixa, quebrava a tampa, então ela não armazenava legal a temperatura. Então, a PNI, ela abominou, né? Ela extinguiu, não pode mais usar aquelas caixas, era difícil até de higienizá-la, né? Então, hoje, agora, é só essas de poliuretano, né? Essas mais duras aqui, que segura legal a temperatura e muito mais fácil da gente limpar. Bem melhor, tá? Gente, é uma delícia trabalhar em sala de vacina. Eu tomara, assim, que qualquer um de vocês aí, quem for trabalhar, né, na prefeitura aí, trabalhar com sala de vacina, eu garanto que vocês vão adorar. É muito gostoso, é muito prazeroso. É uma delícia trabalhar com sala de vacina. Vocês vão amar, tenho certeza. Olha aqui as grandes, né? Essa aqui era um pouco menor. Mas olha, essa aqui é de um posto grande, né? Então, a comunidade deve ser bem grande. Então, são 3 aqui para poder armazenar. Olha como elas são bonitas, né? Elas só servem para armazenar a vacina, né? Então, nada mais que isso. Então, bem aqui embaixo, no meio, entre a segunda e a terceira prateleira, a gente observa, né? Lá dentro também tem o termômetro e a gente pode olhar aqui em cima também o termômetro, na parte superior aqui. Mas elas são bonitas, né? Então, é fácil de organizar, né? Então, só não esquecer disso. Primeira prateleira viral, segunda bacteriana e toxoide. Aí você não se perde. Aí você vai organizando, tá? Em qualquer lugar é assim, porque é protocolo. Então, eu bato o olho ali, eu sei que as primeiras são as virais e embaixo dela as bacterianas e toxoides. E aquela coisa, né? Sempre dar uma olhadinha, perceber que tem uma que vai vencer, deixa ela mais para frente, para poder usar ela primeiro que a outra, tá?
E a gente tem que ter um plano de contingência. Vai que isso aqui para de funcionar, que é muito difícil, né? Vai que acabou a força, não tinha ali aquela energia de emergência, né? Por exemplo, ou teve energia de emergência, mas acabou o tempo da energia de emergência. A gente precisa ter um plano de contingência. No caso, o plano de contingência da cidade lá de Votorantim, que eu vi ontem na TV, que passou no jornal, né? Que eu comentei com vocês, que teve uma queda de energia. Não foi queda de energia. Foi problema no refrigerador. Deu problema no refrigerador, eles perceberam rapidamente e foram muito rápidos, levaram todas as vacinas para outro posto de saúde, né? Então, isso é um plano de contingência. São procedimentos que devem ser adotados rapidamente, né? Quando o equipamento de refrigeração ele deixa de funcionar por qualquer motivo, né? Então, o equipamento deverá, um exemplo, acabou de quebrar, não está funcionando, ele não está mais funcionando, a gente percebeu, né? Então, nesse momento, a gente não deve ficar abrindo o refrigerador, tá? Então, percebeu que ele não está funcionando, o equipamento deverá ficar fechado quando houver interrupção do fornecimento de energia ou falha do equipamento. Por esse motivo, a gente deixando ele fechadinho, a temperatura interna ela vai se manter, mas ela deve ser monitorada, tá? Evitar ficar abrindo. Oi. E, por exemplo, aí estão fazendo muito isso com a vacina de Covid, né? Tipo, supondo, a temperatura acaba não certa, aí eles começam a aplicar. Essa, no entanto, pode. E essas daí que não pode aplicar? Supondo que vê que é bem longe, outro local para levar vacina, que não vai dar tempo, o que eles fazem? Então, na verdade, nesse plano de contingência, a gente tem que pensar tudo. O que a gente não pode pôr na cabeça se isso acontecer, vai perder vacina, a gente vai jogar fora. Isso em último plano, a gente tem que fazer de tudo. Por exemplo, eu vou num lugar longe, é isso que você perguntou, né? Vou num lugar longe, aí eu já tenho que pensar, o enfermeiro já pensa isso junto com a equipe, a gente tem que ter essa carta na manga. Então, vamos levar junto aí várias caixas, né? Essas caixas aí térmicas, e precisa ter o plano de contingência será levar a caixa térmica para mais e gelo para mais, essas bobinas geladas, sabe essas bobinas que ficam congeladas? Então, Sim. Eles têm que ter um plano B que tem algum material que faça com que essas bobinas fiquem congeladas. É o plano B deles. Não deve se ir para algum lugar sem ter um plano de contingência. Então, a gente não vai pensar, eu vou para um lugar longe, não vou ter como arrumar, não vou ter como levar um material extra para caso dê problema no meu refrigerador, por exemplo, eu não vou. Não pode ir. Mas isso tudo é conversado com o pessoal da parte técnica, né? A vigilância sanitária vai estar sempre junto, a vigilância epidemiológica. Então, todo mundo ajuda a dar esse suporte. Então, se você vai para um lugar longe, você vai ter que ter mais caixa e vai ter que ter mais bobina refrigerada. De uma maneira que você e a parte responsável técnica, no caso, vai ter que se virar com isso. O que não pode acontecer é caso aconteça uma queda de energia e você fique sem vacina, porque você não teve essa responsabilidade junto com a parte técnica de ter aí um plano de contingência, né? Precisa. Em último caso, a gente não vai. É dessa maneira que acontece, porque vacina é vida, vacina é saúde, vacina, a gente não pode perder vacina, né? Aconteceu de perder vacina há um tempo atrás, foi uma cidade próxima a gente aqui também. Você acredita que... Mas olha o que aconteceu. Bandidos lá, os ladrões entraram no posto, quebraram tudo, quebraram o refrigerador. Quando chegaram para trabalhar de manhã, estava calor, era tempo de calor, perdeu toda a vacina. Aconteceu isso, mas não... porque foi uma coisa causada, né? Mas a gente não vai perder vacina porque a gente vai em um lugar e vai acabar a energia. Não, a gente tem que ter um plano B. Sempre tem que ter uma carta na manga, tá? É isso, o equipamento, ele deve fornecer a temperatura adequada, mas a gente está sempre ali observando a temperatura e anotando, né? Então, se você percebe
que aquele refrigerador está perdendo temperatura, você deve imediatamente comunicar o responsável técnico que isso está acontecendo. Quem é o responsável técnico? É o enfermeiro, tá? Então, a gente deve identificar, separar e armazenar os produtos em condições adequadas. A gente vai preencher um formulário de avaliação de vacinas que vão estar sob suspeita e encaminhar essas vacinas sob suspeita para a coordenação estadual de imunização. Mas quem manda essas vacinas que a gente acha que estragou, por exemplo, eu acho que estraguei, ficou muito tempo sem refrigeração, aconteceu alguma coisa, essas vacinas não são simplesmente jogadas fora. A Secretaria Municipal de Saúde que vai encaminhar essas vacinas para a coordenação estadual e lá vai aguardar a resposta se realmente essas vacinas estragaram, por que elas estragaram. Não somos nós que jogamos fora auxiliar técnico enfermeiro, quero dizer aqui, tá? Imunobiológico sob suspeitas, eles precisam passar aí por toda esse estudo mesmo, né, desse pessoal aí da coordenação estadual de imunizações. Mas nunca a gente deve levar uma vacina para um lugar se a gente não tem um plano B. Isso chama-se plano de contingência. Leve bobina para mais, leve caixas para mais, e a gente sempre vai, né, numa van, por exemplo, né, a prefeitura sempre fornece carros, né, então, rapidamente isso precisa ser resolvido. O que não pode é perder vacina, né? Vacina é vida. Bom, e como que a gente encerra o trabalho diário? Né? A gente viu lá como a gente começa o trabalho, que a gente precisa olhar todos os detalhes da sala de vacina. Agora a gente vai encerrar, né? A gente vai conferir todos os boletins diários de todas as doses que foram aplicadas no dia, né? Então, um exemplo, dei 40 vacinas, por exemplo. Então, cada vacina que eu tirei de lá de dentro, eu preenchi um cadastrinho, né? Fui lá na data, no horário que eu apliquei, né? Tem toda essa parte. Hoje é feito mais no computador, e tu já faz isso. Não é nem muito a mão que faz. Antes a gente fazia tudo à mão. Hoje já tem os programas aí, né, pelo computador, que a gente entra no sistema do Programa Nacional de Imunização, tudo certinho ali da prefeitura, né, do município, tem seu programa no computador, para ficar tudo organizadinho. Então, estou finalizando o meu serviço, vou conferir tudo o que eu fiz, deixo a sala de vacina em ordem, limpa, organizada, vou registrar o número das doses que foram desprezadas, por exemplo. Isso não pode acontecer, mas às vezes vai que eu perdi alguma dose. Eu abri um frasquinho, ele dura só 6 horas aberto, tá? Por exemplo, uma toxoide, por exemplo. Eu abri, eu esperava 5 pessoas, 3 pessoas, né? Só 2 pessoas chegaram lá para receber a vacina. Então, eu perdi 3 doses. Tinha 5 doses no frasco, eu só vacinei 2 pessoas, as outras 3 não vieram. Olha que judiação, preciso desprezar, né? Porque depois de algumas horas ele perde o efeito, né? Então, caso eu tenha desprezado, eu preciso registrar qual vacina eu desprezei e por quê, tá? Vou verificar, né, no final, para encerrar o trabalho, verifico e anoto a temperatura do equipamento ali de refrigeração. Estou indo embora, eu anoto também ali no mapa, coloco lá mais 2 mais 8, né? Ou se está mais 5, por exemplo, mas o ideal é mais 2 mais 8, para a gente garantir que a gente tenha uma vacina funcionante, tá? Vou organizar os arquivos, os cartões, né? As folhas, os pontos, os cartões espelhos, deixo tudo organizadinho, limpo e seco a caixa térmica, deixo limpinha, bonitinha, higienizada. Vou desprezar as vacinas dos frascos multidoses, né? Caso elas tenham ultrapassado o prazo de validade após a abertura, né? Vou verificar os faltosos. Gente, lembra que eu contei para vocês que a gente liga? Ó, eu vi que tem uma mãe que não trouxe a criança ali da comunidade, eu tenho o endereço dela, tenho o telefone, a gente tem toda a ficha lá certinho dos dados dessa pessoa. Vi que não veio, eu sei que ela faltou, porque estava agendado, né? Então,
eu levo o meu filho para vacinar, ele vacinou hoje, e eu, né, a profissional de enfermagem, ela escreve no cartão, escreve, voltar dia, por exemplo, voltar dia 25/8. Dia 25/8, eu sei que vai vir quantas crianças ou quantas pessoas tomar vacina naquele dia. Então, eu vi que não veio, eu vou verificar quem são os faltosos e vou fazer busca ativa. Vou ligar para a pessoa, mãe, por que não trouxe a criança? Está em atraso a vacina. Tem até amanhã para vir aqui, vou escutar o porquê que ela não foi e posso falar para ela assim. A enfermeira fala, tá, pessoal? Te passa a bola para a enfermeira e a gente vai falar assim para a mãe, olha, estou passando, se não vir até amanhã, vou estar passando o seu caso para assistente social, por exemplo. Vou estar passando aí, né? E realmente eles vão, tá, pessoal? Eles vão mesmo. O importante é receber a vacina. Tem que fazer um terror psicológico aí de leve na mãe, para que ela tenha que levar a criança a tomar vacina sim, tá? Também, para encerrar o trabalho, a gente certifica de que a gente vê, né, se realmente os equipamentos estão funcionando, né? Se ele não está perto da janela. Lembra que eu falei que o refrigerador nunca pode ficar perto da janela que toma sol, nunca pode ficar perto de outros materiais elétricos, para evitar que esquente o refrigerador. O refrigerador tem que ficar em um lugar sozinho, tá? A gente retira as bobinas de gelo reutilizáveis, a gente limpa e acondiciona no evaporador do refrigerador ou do freezer, se precisar, quando a gente vai fazer a higienização do freezer, por exemplo, né? Um exemplo, hoje é dia de limpar o freezer, o refrigerador. 1 ou 2 vezes por semana a gente faz isso. Tem lá, na própria sala de vacina, vai ter o esqueminha de higienização, de quantas vezes a gente vai ter que limpar o refrigerador na semana. A gente tira tudo, todas as vacinas, armazena na caixinha, né, térmica, limpa tudo lá dentro, nunca pode usar sabão, assim, com cheiro, usar Veja, sabe esses produtos de limpeza com cheiro? Não, nunca. É só água, pano úmido, pano limpo, úmido, tá? É só paninho úmido para a gente poder limpar dentro. Nunca vai colocar nenhum material de limpeza dentro para ficar cheirando, jamais. Pano limpo, úmido, a gente passa um paninho, limpa bem limpadinho e depois coloca todas as vacinas novamente nas prateleiras e organiza bonitinho, tá? Então, isso é quando for o dia de fazer a higienização do refrigerador, tá? Então, a gente precisa deixar tudo certinho. E quando a gente vai limpar lá dentro, na verdade, tem aí o pessoal da higienização, né? Nunca pode varrer lá dentro, é sempre o chão, né? O pessoal da limpeza faz isso, nunca varre para levantar poeira, jamais. É passar pano úmido, limpo, no chão. Nunca pode bater pó, né, lá dentro, jamais também. É sempre higienização, sempre o pano úmido, é dessa maneira que a gente higieniza, tá? Ó, tá aqui, ó, limpeza da sala de vacinação. A limpeza deve ser concorrente. O que é limpeza concorrente? É a limpeza que a gente faz todo dia. A limpeza deve ser diária, deve ser realizada ao menos 2 vezes por dia, né? A limpeza concorrente. Todo dia a gente não passa um paninho, não limpa as coisas? Então, 2 vezes por dia deve ser higienizado a sala de vacina, tá? Agora, limpeza terminal, a cada 15 dias, mais ou menos. O que é terminal? O pessoal da limpeza já vai limpar o piso, o teto, a porta, a janela, todos os mobiliários, a luminária, os filtros do ar-condicionado. Limpeza terminal, pessoal, é quando faz a limpeza pesada a cada 15 dias. E limpeza concorrente é aquela que faz todo dia, que vai passar um paninho no chão, pelo menos 2 vezes por semana. Isso a gente está falando da sala de vacinação. Ainda na limpeza da sala, não deve proceder limpeza em final de semana ou feriado, tá? Sempre no dia que a gente está lá, no dia corrido mesmo que a gente está lá. Não varrer, como eu falei, né, para não levantar pó, sempre utilizar panos úmidos. Para higienizar, sempre, né, o pessoal da limpeza, eles sempre usam ali uma solução desinfetante de hipoclorito a 1% em 10 ml para cada 1 litro de água, né? E o pessoal da higiene já sabe disso, porque o hipoclorito, ele também mata germes, né? Porque quanta gente não entra naquela sala, né? Entra gente doente, entra gente com vírus, com bactérias, enfim. Então, precisa desse hipoclorito que ele faz essa desinfecção no local, tá?
E a limpeza dos equipamentos, da geladeira, dos freezers, né, da parte da refrigeração, deve ser feita pelos técnicos e pelos auxiliares de enfermagem, pelo pessoal da enfermagem como um todo, tá? Então, para fazer higienização de geladeira dentro do freezer, mexer com a vacina, não é o pessoal da higiene, somos nós. E é desse jeitinho que eu falei para vocês. Tira, coloca lá dentro, um exemplo, coloca as bacterianas numa caixa térmica, as toxoides e a viral em outra, deixa separadinho, limpou lá dentro da geladeira com paninho úmido, pano limpo, limpa bem limpinho, nada de passar desinfetante, nada que fique com cheiro, volta depois, observa a temperatura, se está na temperatura ideal, e observa, né, arruma todos os imunobiológicos novamente dentro do refrigerador, tá? E cuidados com o lixo, né? Super importante. A gente deve separar o lixo que foi feito ali, né? Na sala de vacina, o algodão sujo, né? Tudo bem que tem o pessoal também da higiene, né? O pessoal que tira esse lixo, mas somos nós que devemos dar. A gente deve colocar no lugar ideal, né? Então, eu separo o lixo para impedir a contaminação do lixo como um todo. Lixo branco é o algodãozinho com sangue, né, que é a parte mais contaminada, tá? O lixo preto, né, o saco preto é papel, mais papel que a gente usa, coisas normais da rotina, mas o saco branco, ele é quando a gente coloca lá o algodãozinho com um sanguinho ali que a gente tirou da vacina, tá? Para evitar a contaminação e ficar ali colocando lixo branco com lixo preto, lixo contaminado com lixo não contaminado. Então, a gente deve saber a separação do lixo, tá? A gente deve acondicionar, armazenar, observar os recipientes utilizados, o local de colocar agulha, aquela caixinha de descarpaque, que é uma caixinha sempre amarela, que a gente monta, é ideal para a gente colocar os pérfuro cortante dentro. A gente joga a agulha sempre num local adequado, para a gente não se furar, não se machucar, tá? Esse lixo, ele deve ter um tratamento, ele tem que ter um tratamento aí considerado infectante, tá? Ele deve receber tratamento prévio antes do descarte. Quem faz isso é o pessoal de higiene, que é próprio para levar esse lixo infectado para fora do posto. Tem um pessoal que é contratado que já faz isso, tá? O que nós temos que saber da enfermagem é: coloque seu lixo, separe seu lixo adequadamente, porque outras pessoas vão levar esse lixo embora, e a gente separando adequadamente, a gente evita que essas pessoas também se contaminem e se machuquem. Um exemplo, não vou jogar minha agulha no saco de lixo, nunca. Vou jogar minha agulha, minha seringa dentro do descarpaque, que é uma caixinha própria, tá? Então, a importância do profissional na sala de vacina, vocês viram, né, que quanta coisa que tem para fazer numa sala de vacina, né? E e quem é a pessoa mais importante da sala de vacina? Quem sabe me falar? Quem que é o mais importante aí na sala de vacina? Quem que é a nossa pessoa importantíssima? Para que a gente faz tudo isso? Paciente. Exatamente, é ele mesmo. Então, só que o nosso paciente não descarta a nossa pessoa, porque nós também somos paciente. Nós também vamos receber vacina. E onde a gente for para receber essa vacina, nós também vamos encontrar tudo organizado, porque nós somos o paciente. É tudo para nós, né? Nós fazemos para o nosso paciente e o outro profissional faz para nós também, que somos pacientes. Não é gostoso você chegar no lugar, ser bem atendido, tudo muito organizado, tudo muito limpinho, ter uma pessoa, um profissional capacitado para responder, para te orientar, né? A gente se sente muito mais seguro, né? Então, a importância do profissional na sala de vacina. É importante ter um profissional sensibilizado quanto à importância de seu papel. Ele está ali, ele sabe por que ele tem que estar ali, ele sabe a orientação, ele sabe o papel que ele tem que cumprir, né? Ele sabe da importância dele. Ele sabe da importância dele manter tudo limpo, organizado e funcionante para que não perca a vacina, né? Constantemente, esse profissional ele deve estar se atualizando, né? Porque vacina, a gente sabe, né? Vira mexe, aparece
um exemplo, né? Agora, né, a vacina da Covid, a gente tem que estar sempre estudando, porque é vacina nova, a gente precisa entender a cobertura vacinal como um todo, então é importante o profissional estar sempre constantemente em aprendizagem, tá? Sempre se atualizando. Desenvolvimento de estratégias para atuação diante de intensificação, né? Isso o enfermeiro que faz, ele desenvolve estratégias para que o profissional auxiliar e técnico seja realmente atuante e atualizado, tá? O profissional, ele deve estar apto e seguro para orientar adequadamente a população. O profissional, ele que faz a manutenção das ações de educação continuada aos profissionais de saúde, né, no caso o enfermeiro, está sempre levando aí informações para que a sua equipe seja uma equipe bem atualizada, tá? E somos nós também, a importância, né, do profissional de estar sempre lançando o registro ali, do que ele fez naquele dia. Lembra que nós falamos agora? Tudo que foi feito no dia, quando eu encerro o trabalho, eu lanço no registro lá todas as informações de vacinas, né? O que eu usei, o que eu descartei, quantos vidros eu abri, o que não consegui usar, o que aconteceu, por que aquela não está, aconteceu algum imprevisto, tudo que acontecer dentro da sala de vacina, eu sempre devo anotar. Hoje, ou se não é à mão, no local adequado, na maioria das cidades hoje a gente tem aí no computador mesmo, né, os programas, então tem a parte que a gente faz aquele lançamento de tudo que aconteceu ali. Importante a gente deixar tudo certinho, tudo redondinho, tá? E antes de fazer a vacina no nosso paciente, o paciente chegou para se vacinar, nós vamos observar os certos da vacinação. É o paciente certo? É o momento certo? É a dose certa da vacina? É a vacina certa? Eu preparei e administrei corretamente essa vacina? Eu passei orientações certas para esse paciente? Eu registrei depois no meu registro, no meu livro de registro, ou no sistema que seja corretamente tudo o que aconteceu? Então, esses são os certos da vacina. Então, quando eu lembro dos certos da vacinação, assim como também existe... Lembra que a gente viu lá em ética os 13 certos da medicação, né? Aqui também tem os certos da vacinação, tá? Então a gente sempre lembra dos certos, né? Dos vários certos aqui, que a gente sempre pensa, será que eu estou esquecendo de alguma coisa, né? Aí a gente lembra, cliente certo, pergunta o nome dele, ele fala, é o momento certo? É aquele dia mesmo que ele tem que tomar aquela vacina? É a dose certa? Estou fazendo a dose certa? A vacina é certa? Preparei corretamente? Orientei certo? Registrei certo? É a via certa? É oral? É subcutânea? É intramuscular? É criança? É na perninha? No vasto lateral da coxa? Né? Então, tudo isso a gente deve ter em mente para que a gente não erre, né? Para que não ocorra danos para o nosso paciente, tá? Alguma dúvida, pessoal? A senhora vai mandar esse slide, professora? Eu já encaminhei os slides. Tem, acho que só... Não, já encaminhei. Posso encaminhar de novo. Mando de novo, tá? Sem problema nenhum. Daqui a pouquinho já estou mandando tudo de novo aí. Tá, ok. Então, gente, mexer com vacina, trabalhar na sala de vacina é isso, né? A gente sempre tem que saber quais são as especificidades da sala de vacina, né? Os equipamentos, os mobiliários, os insumos básicos que tem ali. Então, a gente entendendo, né, a funcionalidade, a gente vai poder trabalhar muito melhor, né? Porque a gente entende, a gente sabe como funciona uma sala de vacina, a gente não vai ter muitos problemas ali, né? Então, a gente entendendo a rotina da sala, a gente vai conseguir trabalhar de uma maneira eficiente, né, que leve aí o melhor para o nosso paciente. Nada melhor do que fazer a vacina correta sempre, né, observar aí, saber orientar muito bem o nosso paciente, e isso vai dar certo. E sempre com calma, nada afobado. Tá ali fazendo a vacina, não fica batendo papo, tipo, algum colega entra, fica conversando com você, bem no momento que você tá puxando ali a vacina. Você tem que prestar muita atenção no que está fazendo,
Nada de conversa paralela, é um momento em que é você e a vacina e o paciente. Então, você tem que prestar muita atenção no que faz, a gente para não ter erro, né? Às vezes é simultaneamente, né? O bebezinho tá ali, vai tomar 4, 5 vacinas de uma vez só, então preste muita atenção no que você está fazendo, você vai estar ali na pia, né? A gente prepara na pia, né? Sempre tem uma pia na sala de vacina, a gente pega, presta bem atenção, faz tudo bonitinho. Eu falo para não ficar conversando, né? Conversas paralelas, para que a gente tenha atenção no que está fazendo, para a gente poder fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível e poder ali fazer o melhor, né, no paciente que está ali para receber vacina, tá? Então, é sempre importante a gente sempre manter o foco e a atenção no que está fazendo para nunca errar. Nada de ficar em pânico, respira fundo, surgiu dúvida? Não faça. Nunca, principalmente com medicação, nunca faça nada. Se você estiver nervoso, não esqueceu, não tem certeza, chame seu enfermeiro sempre, tá? Não esqueçam disso. Não façam nada na dúvida, nunca, nunca, nunca dentro da enfermagem. Chame seu enfermeiro. Ele vai ser o melhor aí para te ajudar, tá? Professora, Oi. nas nádegas existe uma regra para administrar vacina ou quaisquer medicação. No braço também existe? No deltoide a gente sempre faz vacina, tá? A gente faz aqui no deltoide mesmo. A gente faz, né, higieniza, faz a antisepsia no deltoide, direito e esquerdo, e faz a vacina. Pega, faz a prega. Não, no braço, né, a gente não precisa... Gente, vacina não precisa pôr luva, tá? Antes ficou um fuá, nossa, ai, por que tá sem luva? Não precisa. E a gente tem uma norma técnica que nos respalda realmente, não precisa usar luva. Entre uma vacina e outra, a gente deve o quê? Higienizar a mão. Lave suas mãos sempre. Acabou de atender um paciente, fez uma intramuscular no bumbum, fez no braço, onde for, qual medicação que for, se não ser vacina, medicação, lave a mão. Não precisa usar luva. E no bumbum, né? No glúteo, Juninho, a gente faz também. A gente segue, vocês vão ter isso, vocês vão ter uma aula, né, só disso, de aplicação de administração de medicação. A gente tem lá o músculo maior, né, que a gente faz como se fosse uma cruz, né, no bumbum. A gente faz a antisepsia e a gente não pode, na verdade, aplicar muito para fora da parte do músculo, muito para fora do bumbum, porque ali passa um nervo chamado nervo ciático, tá? Então a gente precisa administrar longe do nervo ciático, porque se você faz a medicação e pega e acerta o nervo ciático, o paciente vai começar, não vai conseguir nem andar, ele vai sair mancando ali na sua frente. Então tem toda uma técnica para a gente fazer a administração de medicação ou de vacina, tá? No caso, vacina, na criança é vasto lateral da coxa, porque é o maior músculo que a criança tem na perna. Não vou fazer esse volume de vacina no bumbumzinho da criança, que é um músculo pequenininho, por exemplo. No adulto, sim. No adulto não tem problema fazer uma medicação no bumbum, porque vacina não se faz no bumbum. Vacina é braço. Vacina é deltoide, ok? É braço. Vacina é braço, ok? Mas tem que fazer antisepsia, faz a prega, coloca né, introduz a agulha, puxa o êmbolo para ver se não pegou nenhum vasinho de sangue. Se pegou, você tira, descarta, faz outra aplicação. Aplicou, empurra a vacina e pronto, tá? Mas a gente vai ter, não sei se vai ser eu que vai dar essa aula, mas vai ter também no laboratório, vocês vão ter laboratório que a gente, caso seja eu, outro professor, não sei, vocês vão fazer na prática no laboratório essas administrações. Vocês não vão errar não, vai ser bem tranquilo, tá? Essa maneira de administrar. Mas lembrando, tá, pessoal, vacina é braço, deltoide. Oi. Professora, a única vacina que é dada na derme, epiderme, né? É a BCG, então? Então, a gente tem as subcutâneas, né? Lembra lá das subcutâneas? Ela tem
Deixa eu voltar aqui para você ver, para explicar melhor para vocês. A gente tem a BCG, tá? Que é o enfermeiro que faz, que é intradérmica, é só a primeira camada da pele. Tem também a da febre amarela, que é subcutânea. Subcutânea, a gente já pega, a gente sabe que aquela vacina é subcutânea, não pode fazer no músculo. Tem que fazer no... Sabe quando a gente pega na nossa pele, pega na gordurinha? Isso é subcutânea. Então, a gente já vai ter uma agulha, eu já vou escolher uma agulha menorzinha, porque essa agulha, ela precisa chegar somente na gordurinha da pele, na segunda camada da pele, tá? Então, é aquela coisa, tem medicações... Deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês, para tirar melhor a sua dúvida. Tem medicação que precisa ser feita só no músculo e tem medicação que pode ser feita em outras vias. Aqui, ó, quer ver? Que eu falei na outra aula para vocês, ó. Vou até mostrar para não ficar dúvida. Aqui, ó. Intramuscular é aquela agulha mais profunda, é uma agulha maior que vai entrar no músculo, certo? A hepatite B, a penta, a VIP, a meningo, hepatite A, a raiva, a HPV, a influenza, né, a vacina da gripe. Subcutânea, a gente vai escolher. Por isso que eu tenho que saber que aquela vacina, ela é administrada, não pode ser feita no músculo. Então, eu sei que é febre amarela, a tríplice viral, a tetra, a varicela, sarampo, cachumba, rubéola, eu sei que ela deve ser feita na gordurinha aqui, no subcutâneo, então eu não vou pegar uma agulha maior, não vou fazer uma aplicação profunda, vou pegar uma agulha menor, ela vai chegar somente no subcutâneo, tá? E a BCG e a raiva, que é feita pelo enfermeiro, é uma intradérmica, é uma agulha menorzinha, eu só vou colocar a pontinha da agulha embaixo da pele, ele vai fazer uma pápula, né? Então, a intradérmica é na pele, bem na primeira camadinha, tá? Então, são essas vias de administração. Por isso é importante, pessoal, saber qual é. Saiba qual é para você saber qual agulha você escolher, tá? A gente precisa entender isso. E essa do umbigo, professora? Acho que é antitetânica, né? Do umbigo? Então... É muito quando você pisa num prego, sim, alguma coisa enferrujado, é uma vacina? Então, a gente faz, no caso, a DT, que é a duplo adulto, que é a antitetânica. Eu já ouvi, né? Mas não é no umbigo que faz, tá? Ela se faz intramuscular. Eu sei que tem uma que quando, acho que, não sei se é de raiva ou quando você pisa em alguma coisa enferrujado. Eles sim, dão, acho que em volta do umbigo lá no hospital. Isso é uma vacina também? Então, é porque ela é subcutânea, né? Ela é a tetra, ela entra junto. É que assim, quando a gente pisa sei lá, num prego, por exemplo... E se você tiver com a sua vacina atrasada, você precisa correr no posto para tomar a vacina, né? Você tem que levar a sua caderneta de vacinação. Mas ela é intramuscular. Ela é essa daqui que eu tô passando o mouse aqui em cima, a DT, ó. Sim. Né? Então, para evitar aí a febre... Ai, fugiu o nome agora. Mas se você pisa, né, tem contato... Um exemplo, corta o dedo, pisa em prego enferrujado, é a duplo adulto, que é a antitetânica. A antitetânica é no braço. Ela é intramuscular. Essa em volta do umbigo, eu vou pesquisar aqui, mas não se faz mais em volta do umbigo. Eu não sei, eu não sei, eu nunca tomei, é que eu já ouvi gente falando, né? Eu fui no hospital e tomei em volta do umbigo, né? A que toma-se em volta do umbigo, que no caso é subcutânea, é um exemplo, insulina, só que a gente faz, né? Porque vacina não pode ser em outro lugar quando é adulto, tá? Não pode ser em outro lugar a não ser no braço. Professora, braço. A de Covid, não sendo de Covid, mas quando está com a suspeita, eles estão dando, né? Em volta do umbigo. Não é. É que no caso, quando a gente faz no umbigo, o que é aquilo? Aquilo é um remédio, uma medicação, não é vacina.
É isso que eu quero que vocês entendam. Vacina nunca vai ser dada em outro lugar, a não ser no braço. A gente só faz na perninha do bebê, porque o bebê não tem muito músculo no braço. Até então, a gente faz na perninha, por isso, porque é o músculo maior da criança. No caso do COVID, a gente precisa depender do que o médico prescrever, o paciente precisa receber uma medicação. Eu tenho até ela aqui em casa que eu tô sem... Espera que eu vou mostrar para vocês. Espera que eu vou pegar a minha medicação que eu vou mostrar qual que é. Espera um pouquinho. Deixa eu abrir aqui, porque eu vou mostrar para vocês. Essa que é feita ao redor do umbigo, né, na barriga, é uma medicação para evitar que o sangue coagule, para evitar trombose na pessoa, porque vocês viram que o COVID ele pode causar trombose, né? Então, deixa eu abrir aqui. Ó, estão conseguindo ver? Estão vendo essa medicação? Sim. Sim. Gente, essa medicação, ela tá fechada. Ela vem preenchida. Ela já é uma medicação que ela vem preenchida dentro da seringa. Já tenho aqui a enoxaparina dentro, tá? Porque eu preciso fazer, se o médico prescrever, porque o COVID, ele consegue fazer com que a pessoa tenha trombose, tenha aí coágulo solto, tanto que aquele ator Paulo Gustavo, ele morreu também devido a essa complicação. Quem mais teve essa complicação? Quanta gente teve essa complicação de trombo, né? O ator Luciano Zafir também teve, por exemplo. Essa medicação, pessoal, ela evita que o sangue coagule, ela evita trombose, ela não é vacina, essa medicação, ela é realmente um medicamento, ela é um remédio, ela entra no subcutâneo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Não eu tomei para... Não vou conseguir. Olha, eu não vou abrir porque eu vou doar essas medicações que eu tenho, que ficaram aqui de quando o pessoal em casa ficou com Covid, tá? E eu tenho aqui algumas, eu vou doar para a UTI aqui de Porto Feliz, porque usa muito. Então, ela vem fechada. É bem pequenininha a agulha, porque ela entra só no gordinho, em volta do umbigo, porque também a gente pode aplicar em volta do umbigo, pode aplicar no braço, atrás, sabe no gordinho do braço? Na parte posterior do braço. Então, é que a gente faz mais ali na parte da barriga. Deve ser muito dolorido, né? Ainda mais nessa região onde deve aplicar. A minha mãe morria de dor, ela tinha pavor, ela falava como dói. Mas ela doía, era engraçado, porque no lado direito dela doía, quando eu fazia do lado esquerdo não doía, né? Então, assim, ela pode doer, ela queima um pouco. Às vezes sim, às vezes não, depende do paciente, tá? Mas é essa medicação aqui. Ela é feita, ela não é vacina. Isso que eu percebi que vocês estão com dúvida. Não é vacina. Ela é um antitrombo, tá? Ela não deixa coagular o sangue. E sabe quando que a gente usa também, conforme prescrição médica, a gente usa essa medicação? Em pacientes acamados. Sabe paciente que está na cama há muito tempo, ele está ali em estado vegetativo, por exemplo, ele não se move, ele não tem movimentação? Nossa, já está falando que acaba em 5 minutos aqui a nossa aula. Mas assim, a gente pode usar em pacientes acamados porque como o paciente não se movimenta, evita que ele tenha trombo. Então, a gente sempre faz, conforme a prescrição médica, sempre tem que estar fazendo essas medicações em pacientes acamados, tá? Então, lembrando, Cutenox, ela é uma enoxaparina sódica, essa é de 40 miligramas por 0,4 ml, é bem pouquinho, 0,4 ml, tá? Então, é isso aqui que a gente faz no paciente, tá? Obrigado, professor. Imagina. Mas vacina, pessoal, é regra.
Vacina é braço. Ponto final. Ah, mas por que no bebê faz na perninha? Porque a criança não tem um músculo grande, né? Ele é pequenininho, não dá para pegar o bracinho da criança, que pode machucar, porque é muito pequenininho o músculo. Então, a gente pega o maior músculo da criancinha, que é a coxinha, né? O vasto lateral da coxa, tá? Mais alguma dúvida? Esse aqui eu preciso levar aqui na UTI aqui, eu vou doar, tenho acho que umas 10 medicações dessa aqui em casa. Salva vida isso aqui, pessoal, eu já era para ter levado, não levei ainda. Bom, pessoal, então, sexta-feira, nossa provinha, ó, se atentem aí com os períodos patológicos, se atentem quanto vias de administração de vacina, calendário vacinal, que mais aí? Sobre... tudo que, um pouquinho de tudo que a gente viu aqui, tá? Tudo vai estar aqui nos slides, não vai ter nada fora dos slides. Então, vai cair sobre soro, vacina, a diferença, tá? Então, se atentem que vai estar tudo aqui. E eu vou mandar de novo para vocês, vou mandar novamente aqui para quem perdeu aí o slide, às vezes excluiu sem querer, não sei. Já vou mandar para vocês de novo, tá? Bom, pessoal, então, encerramos por aqui. Sexta-feira, mando o link para vocês. Lembrando que a prova, o link é às 8 horas da manhã, tá bom? Então, tenham todos aí uma excelente semana. Obrigada pela atenção. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, professor. Até mais. Tchau, pessoal. Até mais. Só, se surgir qualquer dúvida, pode mandar. Tchau, professor. Tchau, Paulo. Obrigado. De nada, eu que agradeço.